Bem, pessoal, mais uma vez estamos aqui no nosso podcast, hoje com a presença marcante do Cledson Silva. Cledson, seja bem-vindo ao nosso CACast, né, o podcast aqui da Camais. Seja bem-vindo, amigo, sucesso. Obrigado, Marco, obrigado pelo convite, eu que me sinto lisonjeado em fazer parte do podcast hoje. Então, o Cledson é presidente da LAF7, né, que eu até então chamava de Futebol Society. Então, conta pra gente aí esse trabalho da LAF7, como é que tá sendo além da presidência, como está sendo essa organização, né, do Futebol Society, agora chamado de Futebol de 7, né? Campeonatos, trabalhos, como é que está aí a presidência aí da LAF7, os projetos aí? A LAF7, que é a Liga Alagoana de Futebol 7, na verdade nós começamos com o nome de Liga Azul. Não, Liga Azul, LAF7. Era a Liga Azul de Futebol 7. E por quê? A gente iniciou fazendo competições de Fut 7, reunindo grupos de WhatsApp de torcedores do CSA. As nossas primeiras competições era só com torcedores do CSA. Por isso que Liga Azul, né? Liga Azul. E aí, depois começamos a organizar outras competições. O pessoal cobrava que só azulino pode participar, né? Então a gente começou a organizar outras competições. Pegou o nome LAF7, né? O pessoal, mas algumas pessoas pronunciavam ainda Liga Azul, chamava de Liga Azul. E aí, em julho desse ano, 2002, nós nos filiamos à CBF 7S, que é a Confederação do Brasil de Futebol 7 Society. Certo. Né? Agora que E nessa filiação, uma das exigências da confederação para filiar é que a liga tivesse alguma coisa que associasse ao estado. E aí eu tirei o azul e coloquei a Alagoana, deu tudo certo. Não perdi o LAF7. E não perdeu a marca, que tá é certo. o mais conhecido. Então, como eu estava te falando em off aqui, Futebol 7 hoje, que continua sendo Futebol Society, só que hoje a galera só chama de Fut 7, né? É o esporte que mais cresce no Brasil, o mais praticado no Brasil. E um dos fatores, Marcos, que influenciou isso é justamente o mercado imobiliário. Você lembra que antigamente a galera tinha aqueles campos de torrão, né? Tinha aqueles times de primeiro e segundo quadro. E aí com esse crescimento do mercado imobiliário, esses campos foram aos poucos acabando. Hoje tem pouquíssimos campos, né, de torrão nos bairros ali. A gente pode ver ainda em Bebedouro tem um, ali no Salvador Lira tem outro, mas pouquíssimos. E com isso nasceram as arenas de Fut 7, né, com grama sintética. E o pessoal migrou para isso aí. Hoje Maceió tem muitas arenas, né? A Arena Ouro Preto mesmo, que é a arena de referência. Talvez hoje seja a melhor arena do Nordeste para a prática do Fut 7, né? Com 4 campos. Mas tem muitas arenas com mais de um campo. E aí pegou popularmente o nome de Fut 7. E hoje praticado não só em Alagoas, como em todo o Brasil, ao ponto que nós temos 4 confederações. Não é como a CBF do futebol de campo que aglomera para ela sozinha. O Brasil hoje tem 4 confederações. Talvez isso seja um empecilho para fazer com que o esporte cresça ainda mais e se profissionalize. Né? Porque a força é dissipada, né? Fica ela começou com uma confederação e aí vem aquela coisa, né? Um diretor se desentende com o outro e aí sai e faz outra confederação. Ao ponto nós temos 4 e uma grande empresa que é a Futebol 7 Brasil, que ela não se nomeia como confederação e sim como uma promotora de eventos que hoje faz competições em todo o Brasil, inclusive com transmissões da grande mídia, né, do Sport TV, que transmite as competições dela. Interessante. Agora a gente vê muito, você falou do mercado imobiliário, inclusive está sendo um diferencial competitivo de alguns empreendimentos imobiliários. Né? A pessoa lança um condomínio, lança um prédio de luxo e faz Campus Society, né? Incluso Campus Society, isso. Área de lazer e Campus Society. Mas assim, como existe uma confederação, existe uma organização, existe então uma metragem padrão desses Campus Society, porque assim, eu jogo mais salão, ainda jogo futebol, pessoal, ainda jogo futebol, mas assim, brinco, né? Mas assim, a gente vê algumas diferenças de quadras. Né? Tem escolas, eu lembro que aqui, por exemplo, aqui em Maceió, uma vez a gente fez um torneio, na época que eu coordenava a FAA, não sei se foi Jobs, que é os jogos
torneio de faculdades e o pessoal fala, eita, tal jogo vai ser no Santa Úrsula, e lá a quadra do Santa Úrsula é maior do que as quadras que estavam treinando. Então, assim, existe um padrão que a gente vê muita diferença, né? De campos de futebol e também de salão. Uma boa pergunta. O futebol de salão, que hoje é chamado de futsal... Futsal, desculpa a vergonha, mais uma vez. São 4 jogadores na linha, mais o goleiro, né? Então, são 5. O Society, o Fut7, são 6 na linha e 1 no gol, por isso. Fut7. Mas eu vejo alguns Societies, né, quadras, espaços menores às vezes até do que salão. Porque é o seguinte, a metragem do oficial, né, do Futebol Society, o campo de jogo, ele deve ter no mínimo 25 metros de largura, e no máximo 35. Aí dá uma margem, então. Dele. Tem uma margem. Isso. A maioria dos campos aqui tem 30. Os caras ficam naquele meio ali. E no comprimento, o mínimo é 45 metros e o máximo 55. Então essas são as medidas oficiais do futebol Set Society. Tem algumas regras que também são diferentes do futebol de campo, né, do futebol de 11. Só que devido a essa divisão também de confederações, muitas vezes essas regras mudam de confederação para confederação. No futebol Society é comum a presença de 2 árbitros comandando ali a partida. Já essa promotora de eventos que eu citei, né, a Futebol 7 Brasil, ela usa apenas um árbitro. Aí lateral é cobrado com a mão, mas a forma de cobrar é diferente. O escanteio também é com a mão. E aí, se você for para Futebol 7 Brasil, já é com os pés. Isso. Né? Diferente feito do Society, né? Isso. Futebol de salão, no caso, o futsal. Isso, com os pés. Diferente do salão, o goleiro ele não pode ficar mais do que 6 segundos com a bola nos pés, do que 5 segundos com a bola nos pés, independente de estar dentro da área ou não. A reposição de bola também é diferente. Se não for aquele tiro de meta, ele não pode repor com os pés. Tem que ser feito sempre com a mão. O tiro de meta ele pode tanto repor com os pés como com as mãos. Mas se não for, essa exceção do tiro de meta, a reposição tem que ser feita sempre com as mãos. E tem aquela questão de reversão também, se eles lançar a bola mais do que o meio do campo, o meio da quadra, não, no caso do campo. No caso do Fut7 é o seguinte... O futsal tem isso, né? O goleiro não pode arremessar atravessando... Lá ele só não pode fazer com que a bola vá de área a área. Se ela for de área a área, aí é uma falta pessoal do goleiro. Porque tem isso, tem falta... No futebol 7 hoje, profissional, podemos dizer assim, apesar de ser um esporte amador, mas no oficial, se o jogador ele cometer 5 faltas individuais, ele é excluído daquela partida. Ele não recebe o cartão vermelho, mas ele não pode mais disputar aquela partida. Ele só pode cometer essas 5 faltas. Né? Se estourar isso aí. E tem um diferencial que é o shootout. Né? Diferente do... Geralmente no futebol de campo tem as decisões por pênaltis, né? E no Society tem essa questão do shootout. Se a equipe cometer mais do que 5 faltas também, cada tempo, cada falta que for cometida após essa 5ª falta, é esse shootout que não chega a ser um tiro direto, porque ele pode ter uma linha entre o meio campo e a área do goleiro, tem uma linha, e aí ele pode conduzir a bola, né? Ele não precisa chutar ela ali. Ele pode levar até... Pode levar até o goleiro. Nas decisões por shootout, né? Acabou o jogo, foi empate e tal, vai ter a decisão por shootout, ele tem 5 segundos para concluir a jogada. Ele chutou, o goleiro defendeu, voltou para ele. Se tiver dentro daqueles 5 segundos, ele pode concluir o lance novamente. Então tem essas questões de regras, mas a arbitragem de campo, essa que eu te passei, algumas arenas aqui de Maceió não tem realmente as medidas oficiais. E aí o pessoal que procura racha, né? Aqueles racha de fim de noite, final de semana, é que utilizam, porque alguns é um Fut 6, é um Fut 5, porque as medidas são... mas para fazer campeonato, você tem que fazer dentro da metragem adequada. Isso, as medidas oficiais. Questão do tamanho da barra. A gente joga futebol, às vezes... Sei que esse futebol de campo são 7 metros, né? A barra. 2, né? De 7 por 2,5, 2 alguma coisa. Tem uma metragem. Se é 2 exatos, é 2 exatos, não. Tem uma metragem. Acho que é 2,20, salvo engano, de altura, né? Então, assim, a gente sabe que
é grande, né? Mas se perde, né? com muita frequência. A gente viu isso até agora recentemente na Copa do Mundo. E no caso do Society, a medida é o mesmo do Society, não, do... Society, tá certo. É a mesma do futsal, é intermediária entre o campo e o futsal, tem uma metragem também tolerada. Eu não me recordo aqui exatamente os tamanhos oficiais, mas acredito que é em torno de 5 por 2. 5 de largura por 2 de altura. Mas as traves é uma coisa que a galera não cobra tanto essa despadronização, podemos dizer assim. Tem traves mais baixas do que os 2 metros, menor do que os 5. Tem. E assim, o futsal, ele é um esporte muito, muito dinâmico. Geralmente, os espaços são curtos, as laterais tem uma tela ou tem um muro, a bola dificilmente ela para de rolar, né? Mas diferente do futsal, não sei se o futsal para tempo, acho que para, né? Eu creio que os campeonatos oficiais param. Para tempo, diferente do futsal, o futsal não para. Às vezes tem até algumas reclamações dos times quando se dá pouco tempo de acréscimo e tal. Eu tô dizendo que mas é muita responsabilidade pro juiz, né? Sozinho, que é muitas regras, né? Fazer todo esse acompanhamento e... Exato. Sozinho, né? Mas assim, em competições, em amistoso, geralmente ele apita sozinho, mas em competições, quando ele está sozinho, ou quando ele está em dupla, mas quando ele está sozinho, ele tem o auxílio de um mesário, que é como se fosse um árbitro auxiliar. Tô entendendo. Essa pessoa que está ali fora... Faz as anotações individuais. É quem anota as faltas individuais, isso. As faltas coletivas. No futsal tem o pedido de tempo, né? Cada equipe tem o direito a pedir um tempo de 1 minuto por período ali, né? E ele é quem anota também para orientar o árbitro. Porque os acréscimos do futsal geralmente é dado em cima dessa pedida de tempo. Né? Então, amistoso sim, ele está mais, podemos dizer assim, desprotegidos. Né? É um fator que tem que ser melhorado também na categoria, porque muitas vezes o árbitro é agredido. Né? Ainda temos muito essa cultura no futsal, do árbitro ser agredido. Em competições é um pouco mais difícil, porque assim, ele não está totalmente sozinho, né? Na pior das hipóteses, ele tem o mesário ali, auxiliando, e o jogador tem o receio de uma punição, né, que é dada pelas federações, pelas ligas. E muitas vezes estendidas porque assim, como eu te falei, no Brasil tem 4 confederações, aqui em Alagoas temos várias federações, né, cada uma afiliada a uma confederação. Tô entendendo. Né? Então, assim... Muitas vezes, essas federações se juntam para aplicar essa punição. Que é o ideal, né? Suspendem. Mas ainda tem barreiras. Tem cara que ele agride o árbitro aqui na Federação A, ele é impedido de jogar lá, mas joga na Federação B. Né? Então, é um fato que precisa ser melhorado essa questão de segurança. Essa punição, né? Isso. Precisa ser melhorada essa questão de segurança para o árbitro, porque ainda acontece esse tipo de ato, que eu falo assim que é um ato covarde. Com certeza. Porque eu costumo dizer para os times o seguinte: quando um jogador A é agredido, ele tem o time inteiro para defendê-lo. E o árbitro, ele está lá sozinho. Né? Sozinho. É ele... E o bom senso de alguns que chega junto, deixa disso e tal. Ameniza e tal. Mas... Tem equipe que às vezes é ela própria que incentiva o atleta de alguma forma a cometer aquele tipo de agressão. De agressão, né? Então, isso é um fato que precisa ser melhorado ainda para que a gente não tenha esses episódios, porque acaba fazendo acontecer o que acontece no futebol profissional, que as famílias começam a se afastar dos estádios por causa de violência, né? E é uma coisa que a gente não quer para uma modalidade que está começando a crescer, né, no Brasil, e crescer dessa forma seria bem maculado, né? Com certeza. Rapaz, campeonato com mais de 100 equipes. Como é que é a organização disso tudo aqui em Alagoas? Olha, nós temos, falando da LAF7, nós fazemos cerca de 10, 12 campeonatos por ano, campeonatos pequenos. Certo. E aí, nessa alternância, conseguimos juntar
várias equipes, né? Às vezes até mais de 100. Mas assim, 16 participam de 30 participam não é de simultaneamente, o campeonato que vai... Não, mas 100 não. Se classificando até chegar Mas nós temos uma competição que ela vai para a 4ª edição, agora em janeiro. Vai começar no dia 15. E essa talvez seja a que reúna a maior quantidade de times e atletas, que é o torneio de verão. São 64 equipes dentro de uma única competição. Só que ela é sistema eliminatório. É aquele mata-mata, né? Perdeu, voou. Então, é parecido com a Copa do Brasil, ali mais jogo único. Então, essa competição, nós conseguimos somente nela reunir 64 equipes. Então já está inscritas as equipes, já estão todas cadastradas ou ainda pode fazer isso? Ainda tem vaga. Nós temos hoje, eu acho que 56 equipes, 56, 57, que já estão inscritas. É uma competição que a gente não cobra taxa de inscrição. Certo. Porque nas competições, Marcos, é o seguinte, as equipes elas pagam uma taxa de inscrição e dessa taxa de inscrição é tirada a premiação lá na ponta, lá no final, né, para o campeão, para o vice, as premiações individuais, para melhor goleiro, enfim. E as equipes pagam também a taxa de jogo, que é para pagar a arena, que é para pagar o árbitro, que é para pagar o mesário. Os custos para poder acontecer o evento. É um esporte, né? que ele não é barato. Ele não é barato, é tanto que atraiu muitos empresários a construírem arenas, né, de futsal. Hoje tem muita arena aqui em Maceió. Já o torneio de verão, a gente cobra somente a taxa de jogo. Não é cobrada a taxa de inscrição. As premiações também não é algo exorbitante. As equipes ganham R$1.000, R$1.500. No caso da LAF7, a maior competição nossa, que é o campeonato municipal, que a gente fez a 3ª edição, a final foi no dia 22 agora, quinta-feira, né, da semana passada. Aí essa a gente paga um pouco mais. O campeão ele recebe 5 mil, né, o vice recebe R$1.000. Esse ano o Cruzeiro ali do Jacintinho foi o campeão, é a nossa maior competição. Mas se você juntar todas as competições que a gente faz, a gente paga aí 20, 30 mil reais por ano de premiação a essas equipes. E com relação à inscrição, já que tem tempo ainda o pessoal se inscrever, como é que se faz? Procura a LAF7, tem os canais, site, link, tem alguma coisa que você Isso, a gente tem o Instagram, né? O pessoal pode acompanhar lá, que é LAF7 _ oficial. E tem o nosso WhatsApp, que é o 993651986. Entre em contato lá. E aí, se não for uma equipe que a gente já conheça, a gente salva o contato e já adiciona no grupo e passa as informações direitinho da competição. Que bom. Já teve caso de jogador... A faixa etária desses jogadores é livre? É livre. Mas geralmente é aquela turma de 17, 18, 20, né? Porque a turma que já está... Tem jogador mais experiente que joga no meio da garotada ali. Mas geralmente essa galera prefere uma competição Master, né? Só que o nosso Master ele é um Master 35. Não chega a ser um Master, né? Porque o Master é considerado a partir de 40. Mas se você lançar com 40 anos, é difícil conseguir fechar. Então, geralmente, a gente abre. E a gente tem uma outra competição... Até porque é covardia a gente jogar com esses boyzinhos, né? E como é um esporte dinâmico, que a bola praticamente não para cansa bastante. Muito, né? Embora que no futsal você pode substituir quantas vezes você quiser. O cara ele pode entrar, pode sair, volta de novo. Né? Se acontecer... um cartão amarelo, ele sai, fica fora por 2 minutos. É como o cartão azul que tinha Isso. No futsal. Existe ainda esse cartão azul? Não se usa mais o cartão azul. Que ficava 3... Tô muito desatualizado, hein, pessoal? Não se usa mais o azul. Hoje só o amarelo e o vermelho. Né? E ficava 3 minutos fora antigamente. Hoje quem toma o amarelo passa 2 minutos fora. E aí ele é substituído por outro. Se houver o vermelho, aquele jogador sai da partida e a equipe fica desfalcada. E a equipe fica desfalcada por 2 minutos. Depois de 2 minutos pode repor aquele jogador que foi penalizado. Tá certo. Já teve casos de jogadores que migraram do futsal para o futebol de campo normal? Você já conheceu algum caso de pessoas que se profissionalizaram aqui em Alagoas, pelo menos? Acontece muito o contrário. O Master, né? Quem está saindo ou aqueles que têm até idade para estar jogando, mas de repente ou teve uma contusão que não dá para jogar mais um futebol profissional. Então tem muita gente. Pode ver hoje aqui jogando o Zé Carlos, né, que jogou no CRB muito tempo,
tá jogando, o Léo Maceió tá jogando futsal. O próprio Gaúcho, né? No CRB. O Ronaldinho Gaúcho tá jogando em alguns eventos, né? De demonstração. Marcos, o Zé Roberto mesmo, o Léo Moura, estavam jogando futsal. E o que é que acontece? A Futebol 7 Brasil, que é essa empresa que eu te falei, essa promotora de eventos, alguns times de camisa, né? Que é aqueles times, a gente chama time de camisa, aqueles times que jogam futebol, profissionais e tal. E eles investem bastante, né? Aqui no Nordeste mesmo tem o Bet Sport de Recife e o Resenha, lá de Teresina, que investem bastante. Os caras pagam realmente salário aos jogadores e salários altos, né? Teve uma transação agora que o Grêmio do Rio Grande do Sul conseguiu tirar um jogador, acho que foi do Bet Sport, pagando um salário de 30 mil reais ao cara, né? Então, assim, para o futsal é um salário altíssimo, né? Tem jogador profissional, dependendo do time, que não recebe esse salário. Muito longe disso. Então, assim, acontece muito do cara sair do Fute 11 e vir pro futsal. O Walter mesmo, o Walter Gordinho, ele estava jogando no final de temporada agora no Bet Sport, né? Mas é pesado. Para ele, para o peso dele, é bem desgastante, né? Exige um condicionamento físico. Embora que a gente vê muito jogador acima do peso, mas que a técnica sobressai. É o caso do Dani, que eu acho que hoje é o melhor jogador de futsal, é um dos melhores jogadores de futsal que a gente tem aqui em Alagoas. Aconteceu o Pato, que foi escolhido inclusive o melhor jogador do Campeonato Municipal, passou uma temporada no Resenha. O Resenha contratou ele, levou ele lá para Teresina, depois ele voltou. Mas acontece muito essa migração do futebol de 11 para o futsal, porque geralmente, Marcos, é o seguinte, a galera que está ali no futsal são aqueles que já estouraram idade, né? Hoje acredito que você acima de 18 anos, os caras lá do futebol de campo já não quer mais, apesar de ter sub-20 hoje, de ter o sub-23, né? Mas o pessoal prefere aquela turma que está bem mais nova, que dá para investir ali, podemos dizer assim, nele, para ser um jogador de futebol profissional. A gente vê muito caso de ex-jogador de futsal, né? Ronaldinho Gaúcho, Robinho, que foram pro campo. Teve o caso do Falcão, né? Que não deu certo no São Paulo, não foi? No São Paulo. O Falcão jogou, ou depois se aposentou, jogou o futsal, jogou pelo Grêmio também. E deve ter dado show, né? Porque ali joga muito. Ali é outro nível, Verdade. Beleza, então. Cleidson, obrigado por essa nossa participação aqui no CACast, no podcast da Camais. Queria que você deixasse uma mensagem para a gente. A gente está aqui com a notícia triste do falecimento do nosso rei do futebol, né? Você que trabalha diretamente com futebol, também profissional da área de comunicação. O que você queria deixar essa mensagem aqui no final para a gente, né, e para nossos ouvintes e telespectadores? Essa triste notícia que a gente recebeu do falecimento do rei de futebol, e que é um dos brasileiros mais reconhecidos no mundo, né? Então ele quebrou fronteira, parou guerra, né? A gente assiste a biografia de Pelé, foi o cara que encerrou uma guerra, né? O pessoal parou a guerra para assistir o Pelé jogar. Apesar, Marcos, sobre o Pelé, apesar de muita gente, inclusive ex-jogadores, questionarem a majestade dele, eu acho que é questionar o inquestionável, né? Questionar o inquestionável. É igual alguém questionar o fato do Roberto Carlos ser o rei da música, né? Da música. Então, assim, é uma perca lamentável pelo atleta que ele foi, porque, assim, chamado de rei de futebol e de atleta do século, né? E também pelo ser humano. Porque o extracampo do Pelé, a gente estava até conversando em off com o alemão, é um extracampo excelente. Nunca vi o Pelé envolvido em polêmica, uma coisinha ou outra com mulher, que é normal do futebol, né? Mas assim, a perca lamentável, externar nossos sentimentos aos familiares, né? O Brasil realmente fica de luto, mas uma homenagem que não sei se foi a FIFA ou foi a CBF que fez, e acaba sendo eterno, né? Ela colocou lá, geralmente você coloca a data de nascimento e a data de morte, né? Isso. E essa homenagem foi colocada no nascimento dele, acho que é 1940, e a de morte era um 8 invertido, né? Que simboliza o infinito. O infinito, né? E é aquele ditado, morre o homem, nasce a lenda, né? E o Pelé
As gerações que não viram jogar como eu vi o Pelé jogar num jogo de aniversário dele de 50 anos. Eu também. Né? Eu vi o Pelé jogar. E não deixaram de fazer um gol, rapaz. O pessoal jogou com... O Carlos Germano pegou um pênalti do Zico esses dias ainda no jogo festivo. Mas o meu filho tem 7 anos de idade e sabe quem é Pelé. Né? E quem está nascendo hoje, daqui a 7, 10 anos, vai saber quem foi Pelé. Então, morre o homem, nasce a lenda. E sobre o podcast, Marco, eu aqui agradeço pelo convite. Espero que nós tenhamos outras oportunidades. Com certeza. De estar aqui e falar para a galera praticar o futsal, né? Se cuidar, fazer aquela dieta, aquela academia. Alongamento, né? Direitinho. E procurar sempre um profissional, né? Mas praticar o esporte, porque o esporte hoje é vida, é o que nós acreditamos, é uma ferramenta de convívio social, né? E de saúde também. Então a galera praticar o esporte, visita lá no nosso Instagram, tem o site também, laf7.com, né? Se tiver equipe de futebol 7, nos procura para participar das nossas competições. Beleza. Para isso, vamos brindar aqui, encerrando aqui o nosso... Pessoal, sucesso a todos. Fiquem com Deus.